Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando neste momento mais um encontro, mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Esta é a aula de número 18. Veja que nós estamos aí bem avançados em nossas aulas para a formação de vocês para as eleições 2022. O tema de hoje é super tranquilo, super ligeiro, muito objetivo. Hoje nós falaremos sobre a notícia de inelegibilidade. Bom, falávamos anteriormente em diversas ações eleitorais. E nenhuma das ações eleitorais que nós citamos, eu informei para vocês que tínhamos como legitimados ativos eleitores. Ou seja, eventualmente para uma ação de investigação judicial eleitoral, para uma ação de impugnação ao registro de candidatura, o eleitor ele não era legitimado para a propositura desta ação. Só que agora, pessoal, nós temos a figura da notícia de inelegibilidade. E quando eu falo notícia de inelegibilidade, vocês vão perceber que o eleitor vai ter um papel fundamental, porque ele vai ser legitimado para propor uma notícia de inelegibilidade. Ou seja, o próprio nome diz, esse eleitor ele vai noticiar que um determinado cidadão que está pleiteando o seu registro de candidatura, a ele impõe-se ali alguma condição que obstaria, que impediria o seu registro de candidatura. Portanto, iria noticiar uma inelegibilidade, um aspecto impeditivo para aquela candidatura. Como nós temos na própria ação de impugnação ao registro de candidatura, lá nesta ação eu tenho partido político, candidato, Ministério Público, coligações, agora as federações partidárias, sendo possíveis ali para propor, ajuizar esta ação de impugnação. Agora, na notícia de inelegibilidade, o eleitor terá essa possibilidade, essa responsabilidade, uma vez que tem o conhecimento de uma inelegibilidade. Então, pois bem, avançando aqui nos nossos estudos, o objetivo desta notícia de inelegibilidade é que a ação de impugnação ao registro de candidatura, ela é proposta apenas por legitimados específicos. Quem são esses legitimados específicos? Nós temos o partido político, nós temos coligações, nós temos o candidato e nós temos o Ministério Público. Ausente aqui, pessoal, o eleitor como possível propositor. Então, nós vamos perceber agora que os eleitores, eles terão ali, a legislação concedeu a eles uma possibilidade de ajuizar uma ação, que na verdade não é uma ação, é uma notícia à Justiça Eleitoral de que aquele cidadão possui ali uma inelegibilidade, obstando esse indivíduo a candidatar-se, ok? Então, é residual, a notícia de inelegibilidade é residual para o eleitor, porque nós temos uma série de outros legitimados para a ação de impugnação ao registro de candidatura, né? Possível ali propor uma ação para impugnar o registro, mas não era o eleitor. Só que o eleitor agora ele pode também noticiar uma inelegibilidade. Mas por aspectos práticos, o que eu tenho percebido é um caráter mais formal para essa notícia de inelegibilidade. Porque quando isso passa para a prática, o dia a dia da campanha, né, em que é noticiada uma inelegibilidade, essas notícias de inelegibilidade elas não têm ali provas suficientes para que ela tramite, siga as etapas e prolongue as suas etapas. Muitas dessas notícias de inelegibilidade não são apreciadas. Então é algo que a Justiça Eleitoral, que o legislador, na verdade, precisa desenvolver para tornar essa notícia de inelegibilidade mais palpável, mais acessível aos eleitores. Lembrando, eleitor não tem o conhecimento técnico de um advogado, então as suas notícias de inelegibilidade não seguirão parâmetros como uma petição inicial de uma ARC. Então hoje, atualmente, apesar de existir essa notícia de inelegibilidade, ela é meramente formal, porque quando a gente observa nas questões práticas, o trâmite, o desenvolvimento daquela notícia de inelegibilidade,
não é bem como a gente esperava, ok? Bom, o eleitor, então, ele pode propor essa notícia de ausência de elegibilidade e de incidência de inelegibilidade. Nós sabemos que a Constituição Federal traz expressamente condições de elegibilidade, ou seja, requisitos que são necessários para que aquele cidadão possa pleitear um cargo eletivo, certo? Muitas vezes eu tenho a ausência de uma condição de elegibilidade e é possível que o eleitor ele noticie isso para a Justiça Eleitoral, ou às vezes aquele indivíduo, a ele é imposta alguma condição, algum requisito de inelegibilidade, algum aspecto que o impediria de se candidatar. Então o eleitor ele pode tanto noticiar uma ausência de condição de elegibilidade como a incidência de uma inelegibilidade, tá bom? Para que isso aconteça, nós precisamos ter eleitores noticiando aqui em pleno exercício dos direitos políticos, ok? Portanto, não termos ali nenhuma condição de impeditiva, seja de perda, seja de suspensão desses direitos políticos, que estão lá no artigo 15 da nossa Constituição Federal de 88, né? E não é necessária a capacidade aqui postulatória. Portanto, o eleitor ele pode noticiar uma inelegibilidade ausente ali o advogado constituído. Então, por isso que muitas vezes há uma notícia de inelegibilidade que não é frutífera, porque o eleitor ele não tem ali a expertise de como fazer uma notícia de inelegibilidade que possa colher frutos, porque não obriga-se ali a constituição de um advogado, e o advogado, pelo menos em tese, ele tem um conhecimento técnico acerca daquelas matérias, né? E por isso que muitas vezes uma notícia de inelegibilidade não é frutífera, não evolui perante a Justiça Eleitoral, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos lá para a resolução número 23.609 de 2019. A resolução 23.609 de 2019 trata sobre este assunto, ok? E o artigo 44 desta resolução é que vai dispor a respeito deste assunto. Agora vejam só. Olha só o que diz o caput do artigo 44. Qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, portanto, não há nenhum aspecto aqui de perda ou suspensão desses direitos políticos, poderá no prazo de 5 dias, isso mesmo, poderá no prazo de 5 dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de inelegibilidade ao órgão competente da Justiça Eleitoral para apreciação do registro de candidatos mediante petição fundamentada. Muitas vezes o eleitor ele não lê o que é necessário para esta petição. Não basta avisar e informar que há a presença de uma condição de inelegibilidade sem fundamentar. Quanto mais rica essa petição for, né, vocês eleitores que estão aqui me assistindo, busque modelos de petições de notícias de inelegibilidade na internet, né? Redija um texto que seja muito claro e muito fundamentado, né? O eleitor, mesmo ausente ali acompanhando-se por um advogado, é possível que ele consulte Lei das Eleições, a Constituição Federal, para fundamentar essa notícia de inelegibilidade. Existe um prazo. Esse prazo ele é de 5 dias, a partir do momento que a Justiça Eleitoral publica a relação dos candidatos que foram ali deferidos ou indeferidos, conta-se o prazo de 5 dias para propor essa notícia de inelegibilidade. Então, suponhamos que o João está nessa lista como registro de candidatura deferido. A Maria, que é uma eleitora, fica sabendo que esse João, a ele é imposta alguma condição de inelegibilidade.